Então, pessoal, dando sequência na aula que eu estou falando sobre o estudo científico dos comportamentos necessários para que você jogue na Europa, permaneça na Europa, não volte para o Brasil. Você que é criança e sonha em jogar na Europa, imagina se você já começar a colocar isso em prática agora, aqui no Brasil. Se você é um jogador de 17, de 18, de 20 anos, de 15, independente da sua idade, mesmo que você já seja profissional no Brasil, uma A2, uma A3, uma Bzinha, pensa se você tiver esses comportamentos já agora, aqui no Brasil, o quanto você vai sair na frente dos jogadores brasileiros que não têm esse comportamento. Então, dando sequência aqui, mais uma vez eu trago o artigo para vocês, né? Aqui é o print do artigo. Um estudo científico, né? Os principais obstáculos encontrados por jogadores brasileiros no futebol europeu. Aqui os obstáculos encontrados, né? Só retomando, 91% predominantemente comportamental, 7% parte tática e 2% a parte física. Aqui, ó, conclusão e recomendações, essa parte eu não mostrei na aula anterior, vou ler aqui para você rapidinho, ó. Os treinadores europeus foram unânimes ao afirmar que o talento dos jogadores brasileiros é inegável. No entanto, para se destacar e consolidar as suas carreiras, esses atletas precisam desenvolver habilidades comportamentais e emocionais mais sólidas. A inteligência emocional e a disposição para trabalhar duro são diferenças cruciais entre um jogador promissor e um jogador bem-sucedido na Europa. Então o estudo concluiu sobre essas habilidades comportamentais e emocionais, que é o que eu te falei lá na primeira aula, que eu vou te ensinar como o teu cérebro funciona dentro de campo, as suas emoções, o medo, a confiança, a opinião do outro, o julgamento do treinador, da torcida. Isso tudo são emoções. Só que também habilidades comportamentais, a disciplina, o foco, o comprometimento, a disposição para trabalhar duro, a intensidade, a competitividade, tudo isso são habilidades comportamentais. Então aqui eu trago as referências que foram mencionadas no estudo, tá? Para vocês verem que nada do que está aqui é o que eu penso ou o que eu acho, tá? Repetindo isso mais uma vez. Realmente validado cientificamente esse trabalho que vocês estão fazendo. E agora, eu quero só deixar claro que não tem como um estudo científico ele ser absolutamente preciso, tá? Só que ele te dá indicativo do que funciona e do que não funciona. Então, se você seguir esse estudo, é bem provável que funcione com você, tá bom? Então, dando sequência agora, comportamentos fora de campo, tá? Aqui, pessoal, ó, comportamento fora de campo, a gente vai falar 100% de atitudes que você precisa ter quando você não está no campo. No seu dia a dia, quando você está em casa, quando você está no seu período de descanso, quando você está indo para o treino. Então agora são comportamentos fora de campo, tá? Olha que legal, ó. Muitos jogadores brasileiros não buscam assistência profissional para desenvolver habilidades mentais e emocionais, o que impacta diretamente no seu rendimento dentro e fora de campo. Você pode ver muitos jogadores europeus, eu não vou lembrar, muitos jogadores brasileiros na Europa que começaram a passar por esse trabalho e começaram a ter resultados. Que eu me lembro aqui de cabeça, o Hernanes já falou disso, o Lucas Leiva já falou disso, o Casemiro já falou também, o próprio Richarlison já falou, o Rafinha, que fez uma temporada espetacular jogando pelo Barcelona, concorrendo ao prêmio de melhor do mundo. Hoje ainda, nessa data de hoje, não teve o prêmio, não sei se ele ganhou ou não, mas ele passa por esse trabalho mental. Se você pesquisar Rafinha trabalho mental no Google, você vai ver o tanto que ele fala sobre essa parte mental, essa parte comportamental. Enfim, então para você ver a importância disso, quanto isso impacta no resultado. Aqui eu estou dando o exemplo do Rafinha, mas tem diversos outros, tá? Então, pessoal, para atletas de alto nível, regra número 1, adaptação cultural e profissional, tá? É o que eu vou ler para você e aqui você faz o mesmo esquema da aula anterior. Você copia o título e depois você resume com as suas próprias palavras o que eu vou ler para você, o que você lê aí depois na hora que você pausar o vídeo. Adaptação cultural e profissional. O primeiro desafio que qualquer jogador estrangeiro enfrenta é a adaptação. A maioria dos brasileiros chega ao futebol europeu vindo de um ambiente de futebol mais informal e intuitivo, onde a liberdade criativa é celebrada e as estruturas profissionais muitas vezes são frágeis. Você que é jogador no Brasil, você sabe que a estrutura aqui, a maioria dos clubes não tem boas estruturas. Na Europa,
O futebol é um microcosmo da cultura local. Pontualidade, hierarquia e trabalho coletivo são regras, não sugestões. Jogadores que falham em compreender e respeitar o contexto cultural tornam-se figuras isoladas no vestiário e limitam o próprio crescimento, tá? Então aqui, pessoal, falando da adaptação cultural, você pode pesquisar depois a história do Adriano Imperador, quando jogou na Inter de Milão, que ele fala que ele passou um ano novo sozinho porque ele não tinha amigos. Ele ligou para o Seedorf na época e ele falou que ele estava muito triste, bebeu uma garrafa de vodka sozinho em casa, para você ver o quão difícil é essa adaptação cultural. Eu te falo pela minha experiência. Os primeiros meses que eu estive na Suécia, eu achei que eu ia ficar louco. Estava eu e mais 5 brasileiros. Tiveram 2 que ficavam no quarto chorando, porque é difícil, cara. Quando você está jogando no Brasil, você vai jogar em outro estado, você está longe da sua família, mas você pega um ônibus, no outro dia você está na casa dela. Mas e quando você está lá do outro lado do continente? É difícil, cara. É difícil adaptar. E aí quando você vai para a Europa, a maioria dos países na Europa são frios, são escuros, você não tem o sol que a gente está acostumado no Brasil. Então é difícil, você tem que se preparar para isso, não é fácil. E você tem que se preparar também para hierarquia. O que é hierarquia? O treinador manda e você obedece. Aqui no Brasil, muitas vezes o jogador questiona o treinador, na Europa não tem espaço para isso. O treinador manda, você obedece. Tem até a história do Gabigol, que é muito famosa, que o treinador tirou ele de um jogo e ele saiu chutando uma garrafinha, quando ele estava no Benfica, uma garrafinha de água, e o treinador falou, esse cara nunca mais joga comigo, porque ele não sabe o que é hierarquia, ele não sabe respeitar. Então a hierarquia ela é fundamental, não só na Europa, obviamente. Então aprenda a desenvolver esses comportamentos também já estando aqui no Brasil, que isso vai fazer muita diferença. Eu tive um exemplo de um treinador nesse time aqui que eu joguei, no primeiro time que eu joguei na Suécia. Eu era zagueiro, ele detestava construção de jogada, saída de jogo. Ele só gostava de chutão, bolão, bolão, bola longa, bola longa. E isso me prejudicava, porque eu ia montar o meu DVD, o meu material, eu não tinha nenhuma saída de jogo, era só chutão. Só que eu ia desrespeitar ele, eu ia tentar sair jogando e ele me tira do time, eu só dava chutão. Então, pessoal, saiba respeitar o seu treinador, por mais que você às vezes não concorde com ele. Isso é hierarquia. Ali fala da questão da pontualidade também, que é muito interessante. Você que mora na Europa, ou se um dia você morar na Europa, você vai ver. Se você marcar um compromisso às 8 horas na sua casa com seus colegas de time, 8 horas a sua campainha vai tocar. Extremamente pontuais. E treino é a mesma coisa. Eu falo muito pouco sobre quando eu jogava durante esses trabalhos, porque não é a intenção das aulas, não é falar sobre mim, mas eu vou usar um exemplo dessa questão da pontualidade, como eu fui prejudicado uma vez, porque a cidade que eu morava, nesse primeiro time que eu joguei aqui dessa camisa, eu morava numa cidade chamada Karlskoga, e ela ficava 20 minutos de Degerfors, que era a cidade onde nós treinávamos e jogávamos. E nós, todo dia nosso treino era às 9 horas da manhã, nós saíamos às 8h30 de casa, eu e mais 2 brasileiros, o Eric e o Brian. E para chegar às 8h50 no clube, se trocar no vestiário e descer para o campo, 9 horas tinha que estar no campo, tudo certo, lá não tem trânsito, tranquilo. Só que teve um dia que nevou e nevou bastante. E eu, particularmente, eu era a pessoa que dirigia, eu particularmente nunca dirigi na neve. Então, por estar dirigindo na neve, a pista fica mais escorregadia, eu fiquei com medo. E por conta disso eu dirigi mais devagar. Eu dirigindo mais devagar, consequentemente, atrasou a minha chegada. E aí nós chegamos no campo, nós chegamos no vestiário, nos trocamos, nós descemos para o campo, era 9h04. O treino era às 9h. Nós pisamos no campo, era 9h04, 4 minutos de atraso, porque a gente se trocou correndo. Na hora que nós pisamos no campo, o treinador falou, vocês 3, fora. E aí nós não entendemos, e falou, pô, professor, né, mister, que a gente chamava ele, fora, os 3 fora, vocês não vão treinar hoje. Beleza, hierarquia, nós respeitamos. E acabou o treino, a gente ficou assistindo o treino, né, da arquibancada, lá do estádio. Acabou o treino, ele chamou nós 3 na sala dele, colocou nós 3 sentados e falou, por que vocês 3 se atrasaram hoje? Como eu estava dirigindo, e eu falava o inglês um pouquinho melhor do que o Brian e o Eric, tomei a responsabilidade e falei, olha, professor, desculpa, nós nos atrasamos, porque nós pegamos neve, uma tempestade, né, uma nevasca, que é o nome que eles falam. Eu, particularmente, nunca dirigi na neve, no Brasil não neva, e por isso nós nos atrasamos, porque eu dirigi mais devagar. Eu tive que ter mais cautela e tudo mais, ter mais cuidado, achando que ele ia valorizar essa minha atitude.
Ele olhou para mim, olhou para os meninos e falou: vocês têm alguma coisa para falar? Os 2 meninos falaram que não, falaram que era verdade, concordaram, porque de fato era verdade. A gente não se atrasou porque a gente dormiu mais. Ele simplesmente virou para mim e falou assim: essa é a sua desculpa? E aí eu falei: não é desculpa. Excuses, né, que eles falam, não é desculpa. E aí ele falou assim: deixa eu te perguntar, na África neva? E aí falei que não, né, porque eu acredito que na África não neva, nunca fui para lá. E no meu time tinha 8 africanos. E aí ele falou assim: na África não neva. Por que os africanos não chegaram atrasados no treino? Aí eu não soube o que responder. Aí ele falou assim: eles não chegaram atrasados porque eles viram que ia nevar ontem. Eles viram a previsão do tempo, ficaram sabendo que ia nevar e eles saíram mais cedo de casa hoje. Eu tenho certeza que vocês 3 saíram no mesmo horário. Não saíram? Eu falei: saímos. Ele falou: vocês brasileiros são muito bons em dar desculpa e vocês são péssimos em encontrar soluções. Ele falou desse jeito para nós. Ele deu uma advertência, ficamos fora do jogo, era um jogo importante, e ali eu aprendi a questão da pontualidade e a questão de não transferir a responsabilidade para o outro de uma culpa que é sua, que nós vamos falar disso mais para frente. Então, pessoal, para você ver o quão sério é essa mentalidade na Europa, da pontualidade, do profissionalismo. Então, seja profissional já aqui no Brasil, para quando você for na Europa você não sofrer. O treino é às 9, chega às 10 para as 9. Você não tem que chegar às 9. Eu trabalhei num clube aqui na região de Ribeirão Preto, que era em outra cidade, eram 3 horas de viagem, o treino era 9 horas da manhã e eu chegava às 8. Eu chegava antes do que os jogadores que moravam na cidade. Não quando eu era jogador, agora, recentemente, trabalhando com essa parte mental. Por quê? Porque você tem que chegar mais cedo, você se prepara melhor. Então levem isso a sério, isso é ser profissional, isso faz muita diferença. Regra número 2, resiliência diante das dificuldades. No futebol europeu, as derrotas, substituições e críticas são comuns. A resiliência é o que separa os jogadores consistentes dos passageiros. Muitos brasileiros chegam acostumados ao conforto de serem tratados como estrelas, mas no contexto europeu é necessário aprender a suportar ser apenas mais um no elenco. E ainda assim, manter-se motivado, reagir positivamente aos desafios e recuperar-se de fracassos rapidamente. Essa é a característica psicológica que precisa ser moldada para suportar o ritmo do futebol profissional de elite. Então, pessoal, o que é a resiliência que todo mundo fala? Algumas pessoas até fazem tatuagem escrito resiliência. A resiliência nada mais é do que você usar uma dificuldade para você se tornar mais forte com ela. É você não deixar os dias ruins te atingirem. Porque dia ruim todo mundo tem, não só no futebol, mas na vida, mas no futebol especificamente, tem dia que a bola não entra, tem dia que você não vai treinar bem. Nenhum jogador vai treinar bem a vida inteira. Nenhum jogador vai jogar bem todos os jogos da vida dele. E aí você tem que ser resiliente. A resiliência é você não deixar esses dias ruins te afetar. E você aprender com eles para que você se torne melhor. Isso é ser resiliente. Então, você precisa desenvolver resiliência, não só ficar postando a foto no Instagram com a legenda resiliência, sem nem saber o que significa, você precisa desenvolver resiliência na sua vida. Como que você reage aos seus dias ruins? Existe um personal trainer chamado Tim Grover. Esse cara hoje ele é uma das pessoas mais procuradas do mundo para fazer palestra, junto com o David Goggins, que você também vai conhecer nessas aulas, o David Goggins. O Tim Grover, por que ele é procurado? Porque ele foi o personal trainer do Michael Jordan durante toda a carreira do Michael Jordan. E o Tim Grover, quando o Michael Jordan pagava o Tim Grover, o Michael Jordan pagava uma quantia muito boa, que era para ele dar treino apenas para o Jordan. O Michael Jordan não permitia que o Tim Grover treinasse mais ninguém, de tão bom que o Tim Grover era e tanto que fazia diferença para o Michael Jordan. E quando o Michael Jordan aposentou, o Tim Grover começou a trabalhar com o Kobe Bryant. Por isso que eu conheço ele, porque como vocês viram na primeira aula, eu estudei a fundo a história desses caras. E o Tim Grover ele tem um ensinamento que para mim determina o que é resiliência. E esse ensinamento dele vai no oposto do que você já ouviu na sua vida. Eu ouvi na minha vida, e você provavelmente também ouviu, o famoso conselho caiu, levanta, né? Pô, caiu, levanta, pensa na próxima, vai pra próxima. Caiu, levanta, caiu, levanta. E o Tim Grover fala, e eu concordo com ele depois que eu ouvi isso, que esse é um péssimo conselho. Caiu, levanta, caiu, levanta. Porque se você cai, levanta, você vai continuar sempre caindo. O Tim Grover fala que ele exigia que o Michael Jordan e o Kobe Bryant não apenas caísse e se levantasse,
mas que após eles caíssem, após um resultado ruim, após um dia ruim, que eles tirassem um aprendizado daquilo, entendesse o porquê o dia foi ruim, entendeu o porquê o jogo foi ruim, antes de você se levantar. Porque aí você volta mais forte. Você não vai cair cometendo os mesmos erros. Você pode até cair de novo, mas não cometendo os mesmos erros. Quantas pessoas você conhece que comete sempre o mesmo erro porque não aprende com o erro? Não tira um aprendizado do erro. Então, nas palavras do Tim Grover, ele fala: caiu, tira um aprendizado. Por que eu caí? Entendo por que você caiu, entendo por que você foi mal. Aí você levanta e você se levanta mais forte. Isso é ser resiliente. E é uma habilidade que não só na Europa, mas em qualquer lugar você vai precisar. E eu recomendo que você desenvolva ela. Regra número 3. Foco e disciplina nos treinamentos. Nos clubes que buscam títulos, o treino é o espelho da competição, como nós já falamos. Muitos brasileiros encantam pela habilidade, mas falham no que chamo de consistência invisível. Manter foco total em cada repetição, cada instrução e cada detalhe do treinamento. Aprenda a prestar atenção nos detalhes, tá? O talento não sobrevive sem disciplina. Aqui quem não treina como joga, simplesmente não joga. Então, mais uma vez falando sobre a postura de você treinar do jeito que você quer jogar. Mais uma vez aqui está sendo claro. Aqui quem não treina como joga, simplesmente não joga. Então você tem que entender que você pisou no campo, é o seu trabalho. Você tem que ser profissional. Você tem que ser... Ah, mas eu não sou jogador profissional. Mas você pode ser profissional mesmo ainda não sendo um jogador profissional. Eu trabalho, igual eu falei, com atletas de 11 anos, de 15 anos, de 17 anos, que eu falo para eles serem profissionais assim como são os meus atletas de 25. Porque ser profissional não é ter na carteira assinada profissional de futebol. Ser profissional é você ser profissional no seu treino, no seu dia a dia. Então, você tem que entender que é o seu trabalho. Por mais que você não seja pago por isso ainda, se você for um atleta da base, é o seu trabalho, é o seu compromisso. Você tem que ser profissional. Você tem que ter foco e disciplina no treino. Um detalhe muito interessante aqui, depois vocês procuram na internet, no YouTube, o André Ramalho, zagueiro que era do Corinthians, não sei se ainda está no Corinthians, ele jogou 14 anos na Europa e numa entrevista para o programa Bola da Vez, o cara pergunta para ele qual foi a principal diferença que ele sentiu quando ele voltou para o futebol brasileiro depois de 14 anos na Europa, e ele falou da postura no treino, que o europeu leva o treino muito mais a sério. Ele deu como exemplo, um exemplo que você então com certeza concorda. O André Ramalho falou do bobinho. O bobinho lá fora, eles falam como rondo, né? O bobinho aqui no Brasil, antes do treino começar, antes do jogo, como que você faz esse bobinho? Você e seus companheiros, dando risada, brincando? É o que eu fazia quando eu jogava aqui no Brasil. É o que todo mundo faz. Porque é o que é ensinado a gente. Você não tem culpa, te ensinaram a fazer isso. Só que o que acontece? O André Ramalho falou que o bobinho na Europa não é um bobinho, é um trabalho de passe. É um trabalho para você treinar o seu primeiro passe. Então os caras fazem na pegada. Os caras fazem sério, os caras fazem concentrado. Prestando atenção no detalhe do posicionamento do corpo, posicionamento do pé. E aí você vê o europeu, o europeu é robotizado, o europeu não erra tanto passe. Claro que não, porque ele treina mais sério. Então presta atenção, o bobinho é um exemplo. Quantos caras você vê brincando na hora do treino de finalização, na hora do treino de cruzamento, na hora do treino tático? Então isso é muito sério. Então você tem que sair do treino melhor do que você entrou. É sua obrigação. E para isso você tem que estar concentrado, não tem que ter risadinha. A prática concentrada é um termo validado cientificamente. Quando você faz algo concentrado, você tem um resultado muito melhor do que quando você faz por fazer. Eu trabalhei com um atleta recentemente no Mirassol, que o treino de finalização dele, ele treinava 30 finalizações. Era 10 pelo lado direito, 10 pelo lado esquerdo e 10 por dentro, pelo meio. E em média ele tinha um aproveitamento de 12 a 13 acertos. E aí eu ensinei isso para ele, sobre a prática concentrada, que é o que você está aprendendo aqui agora. O que é a prática concentrada? É você não fazer no automático. É você fazer de fato concentrado. Para que depois você automatize. O que é fazer no automático? O cara vai lá, chuta a bola do jeito que ele está acostumado. Ele quer fazer o gol, ele quer tirar do goleiro, mas ele chuta do jeito que ele está acostumado. Só que aí quando ele erra, ele já vai para a próxima. Voltando no exemplo do Tim Grover.
O que eu ensinei esse jogador? Cara, você errou uma finalização, presta atenção onde é que estava o seu pé de apoio, presta atenção como é que estava a postura corporal, presta atenção onde que você pegou na bola, com que parte do pé que você pegou na bola, se você precisa colocar mais força, se você precisa colocar mais jeito, tirar mais o goleiro, se está ventando, se o vento está contribuindo para a curva da bola. Isso são detalhes que, mais uma vez, se você não joga a sua atenção para isso, você não vai prestar atenção nisso. Isso é a prática concentrada. É você, de fato, realmente estar concentrado naquilo que você está fazendo. Esse mesmo atleta, na primeira vez que ele colocou isso em prática, ele teve 28 acertos no gol. Não foram 28 gols, foram 28 acertos no gol. E ele fez 22 gols. A média dele era de 11 a 12 acertos. Subiu para 22 na primeira vez que ele fez. E ele fala que ele fez isso repetidamente e que hoje todo treino de finalização ele tem os melhores números. Por quê? Porque ele está concentrado fazendo. Então aprenda a fazer a prática concentrada, que é o foco e disciplina no treino. Todo mundo fala, tem que ter foco no treino. O que é ter foco no treino? É isso. É você treinar de fato focado no que você está fazendo. E disciplina de fazer bem feito. De treinar no seu máximo. Então essa é a regra número 3. E aí, mais uma vez, pausa, faz um resumo do que você entendeu, antes da gente ir para a número 4. A número 4, como eu falei, pontualidade e profissionalismo. Então isso aqui é tão importante que os treinadores europeus destacaram mais uma vez a importância disso. No futebol europeu, a pontualidade não é apenas um sinal de respeito, é um indicativo da mentalidade do atleta. Chegar atrasado a uma reunião tática ou a um treino revela mais sobre a sua seriedade do que qualquer drible em campo. O profissionalismo é uma exigência inegociável, não tem negócio. Você tem que ter profissionalismo. O atleta brasileiro que não internaliza isso rapidamente é percebido como displicente e descomprometido. Então, como eu já falei, você não precisa ter contrato profissional para você ser profissional. Você precisa, de fato, ser profissional em todo momento que você estiver treinando. Mais uma vez, a pontualidade que eu falei da minha história, o quão sério é isso. Eu fui fazer uma palestra recentemente num clube, não vou falar o clube, obviamente, por ética. A palestra estava marcada 1h45, tinha atleta chegando 2 horas da tarde, com 15 minutos de atraso. Uma palestra que era para o desenvolvimento dele, que era para ele sair dali melhor do que ele entrou, que era para o sonho dele talvez se tornar mais próximo da realidade, e ele chegou 15 minutos atrasado. Vocês acham que eu deixei esses caras entrarem na palestra? Eu não deixei. Se o cara não se compromete com o horário, você acha que ele vai se comprometer com o sonho dele? Então você tem que se comprometer, você tem que ser profissional, você tem que ser pontual. Isso faz muita diferença, tá? Então essa regra é muito importante. A gente fala que lá na Europa, o Cristiano Ronaldo fala muito disso, tem a regra de você ser o primeiro a chegar e o último a sair. Tenta colocar isso em prática na sua vida, você vai ver a diferença. Regra número 5, disposição para trabalhar duro e se superar. Enquanto o talento pode abrir portas, é o trabalho duro que sustenta carreiras longas. Jogadores europeus, mesmo os mais técnicos, foram forjados em ambientes onde a ética de trabalho é o principal pilar do sucesso. Muitos brasileiros trazem consigo uma crença limitante de que a qualidade técnica será suficiente para brilhar, mas sem a disposição para se sacrificar e elevar o seu padrão físico e mental, a promessa se transforma rapidamente em frustração. Então, pessoal, quantas promessas do futebol aí vocês conhecem que não deram certo, que não vingaram? Todo mundo fala sobre o trabalho duro, trabalho duro, trabalho duro. A frase que eu mais vejo nas postagens do Instagram dos jogadores, trabalho duro vence o talento, quando o talento não trabalha duro. E aí você vê o cara postando isso e pergunta se ele trabalha duro. Muitas vezes não. Muitas vezes só repete ali, só coloca a frase. Então, pessoal, isso é muito perigoso. Se você não trabalhar duro, se você não estiver se superando todos os dias, você vai ficar para trás. Desculpa ser a pessoa que está te falando isso. Eu já vi muitos atletas ficando para trás por conta disso. Atletas de muita qualidade. Quantas promessas do futebol a gente conhece que ficaram para trás? Então, você tem que ter essa disposição. Lembra que lá na nossa autoanálise, na primeira aula, a última pergunta que eu falei, o quanto você está disposto, é por conta disso. Disposição para trabalhar duro. Você tem que sair morto do campo. Você tem que sair morto do treino. Você tem que deixar tudo seu ali dentro. Igual o Cafu fala, cara, eu não era técnico, mas se tivesse que comer grama, eu comia grama.
Então você tem que ter essa cultura do trabalho duro internalizado dentro de você. Não basta apenas a quantidade de treino. A quantidade de treino, sim, ela é fundamental. Lembra da história do Caio, que treinava mais? A quantidade importa. Só que a qualidade importa muito mais. Se você faz em maior quantidade e com mais qualidade, esquece. Você vai sair na frente de todo mundo. Só que a gente fala, eu faço treino extra. Aí você vai ver o treino extra do cara, ele faz numa nhaca, numa tiriça, numa preguiça, dando migué. O que adianta? Então não faz. Às vezes você vê um cara que fica 40 minutos na academia, ele treina mais pesado que o cara que fica 1h30. Então coloque intensidade no que você está fazendo. Não nos falta uma história aí. Talvez a história mais famosa aí seja do Joelinton, o volante que era atacante. O cara era atacante na Inglaterra. Pediram para ele virar volante. O cara era atacante, pediu para ele virar marcador. Imagina o tanto que esse cara teve que trabalhar para aprender a marcar, se superar. Aí você vê o cara no Tottenham, você vê o cara na seleção brasileira, e você não sabe tudo que o cara fez para estar ali. Então tem essa disposição para trabalhar duro e para você se superar todos os dias, tá? Trabalhar duro é realmente quando você coloca intensidade e qualidade no seu treino. Sai morto do treino e saia pensando, eu deixei tudo aqui. Que isso aí vai fazer muita diferença. Regra número 6. Aceitação de cobranças e desafios. Na Europa, a cobrança é pública, direta e muitas vezes intensa. O jogador que interpreta a correção como ofensa jamais evoluirá. Muitos brasileiros demonstram dificuldade em receber feedback negativo ou enfrentar desafios que questionem o seu ego. No futebol de alto rendimento, o atleta precisa transformar críticas em combustível e não em mágoa. Então, pessoal, aqui a questão da cobrança é muito séria. Por isso que eu te perguntei lá no começo se você gosta de ser cobrado. Você lembra como eu fui cobrado quando eu me atrasei para o treino? Lá na Europa não tem meias palavras. Eles são direto, eles são intenso. A cobrança é dura. Tem uma história muito legal do Fernandinho com o De Bruyne, que o Fernandinho jogou 2 jogos maus e o De Bruyne falou para ele, cara, você tá uma bosta. Se você não melhorar isso aí, você vai foder meu jogo. Os caras lá são assim, é direto, direto, papo direto e reto. Não tem conversa. E muitas vezes o brasileiro fica magoado. Então você tem que entender que essa crítica tem que ser um combustível. E não uma mágoa. Então você tem que gostar de ser cobrado. Porque se você for jogador, você vai ser cobrado. E quanto mais você gostar de ser cobrado, você muda o estímulo no teu cérebro, você começa a gostar disso. E você começa a evoluir com cobrança. Porque se não tiver cobrança, não vai ter evolução. Se você não for cobrado, você não vai evoluir. Tem uma história muito legal, depois você procura, Diego Ribas, que eu já falei dele na aula anterior, numa entrevista para o Denilson. Ele foi 2 vezes no programa do Denilson, se eu não me engano é na segunda que ele fala essa história. Depois você procura ali mais ou menos 1h14, que eu sempre mostro para os atletas. E o que acontece? O Diego Ribas, ele fala que teve um jogo que ele estava de titular e o Simeone tinha pedido para ele fazer algumas funções dentro de campo. E aí o Diego começou a desobedecer, mais uma vez voltando na hierarquia. E aí o Diego indo lá no zagueiro buscar a bola no pé do zagueiro e tal. E o Simeone puto. Falou, fica na tua, fica na tua. E aí deu um intervalo de jogo, o Simeone falou com ele, não vai buscar a bola no pé do zagueiro. E aí o Diego pensou, cara, eu tô voando, tô bem no jogo. E aí ele continuou. Deu 10 minutos, subiu a placa, o Diego saiu do jogo. E aí o Diego conta que ele ficou puto. Ele falou assim, cara, amanhã eu vou na sala do Simeone, eu vou atropelar ele. Vou perguntar por que ele me tirou, eu tava bem. E ele fala que no dia seguinte o Simeone chama ele na sala dele, nem precisa que o Diego vá, o Simeone chama ele. E aí o Simeone fala, o que você achou do seu jogo ontem? Aí o Diego fala, eu tava bem. E aí o Simeone direto e reto e fala assim, tava bem? Estava bem para você, não pro time. Então olha esse tipo de cobrança. O Simeone fala, você não tem que buscar a bola no pé do zagueiro. O zagueiro tem qualidade para dar no volante, o volante tem qualidade para dar em você. Pega 2 vezes na bola, mas decide. Não precisa pegar 20 vezes na bola e não fazer nada. Olha a cobrança que o Diego teve. Então, assim, tem muitas histórias que é importante você assistir podcast desses caras para realmente você aprender com essas histórias. Nesse mesmo podcast, já no comecinho, uns 6, 7 minutos ali, o Diego fala do dia que ele estava na Alemanha e ele tirou a camisa e jogou no chão. E o roupeiro falou, coloca no cesto. E o Diego falou, eu não, sou camisa 10, sou o craque do time, você é o roupeiro, é a tua função.
Aí o diretor chama o Diego na sala e fala: Diego, a função do roupeiro é lavar, não é pegar do chão e colocar. É sua responsabilidade colocar a camisa dentro do cesto. E aí o Diego fala que ele aprendeu com isso. Imagina se o roupeiro tivesse que pegar 30 par de meia, 30 camisas, 30 shorts de todos os jogadores. E aí na hora que o Diego vai colocar a camisa, o roupeiro fala: não, desvira, tá do avesso. Então assim, você vê a importância, como é séria essa questão da cobrança lá. Lá você vai ser cobrado e não tem meias palavras. Você não tem que ficar chateadinho. E quando você é cobrado, muitas vezes você fica chateadinho, você fica magoado. E aí eu falo para os atletas, tem uma grande diferença entre você ficar puto e você ficar putinho. Putinho é o cara que fica magoado, fica reclamando. Puto é o cara que entende que aquilo ali é um combustível para ele. Pô, esse cara tá falando isso, então eu vou provar para ele que não é isso. Isso é você tá puto. Putinho é o cara que depois fica fazendo fofoca, reclamando. Então aprenda a ter essa aceitação de cobrança e ser desafiado. Regra número 7. Mentalidade vencedora e competitiva. Essa aqui é praticamente uma das que eu mais gosto. Mais pra frente, nas próximas aulas, eu vou explicar para você o que é mentalidade. Não tem como você aprender algo se você não souber o que é. Vou te ensinar o que é mentalidade. Regra número 7. A verdadeira vitória começa no pensamento. Nessa aula você também vai aprender sobre a questão do pensamento. A mentalidade vencedora não se limita ao desejo de levantar troféus, porque desejar todo mundo deseja, mas se traduz em hábitos diários, treinar em alto nível, superar adversidades e manter a ambição constante. Nós também vamos falar de ambição nessas aulas. O brasileiro muitas vezes chega confiando em sua genialidade, mas sem a fome competitiva e a obsessão pela melhoria, a melhoria contínua que caracteriza o futebol europeu. Nós já falamos de competitividade, eu vou falar novamente mais pra frente. Vou falar sobre a obsessão. Vou falar sobre a questão da ambição. Tudo isso vocês vão aprender nesse curso. Só que você precisa ter essa mentalidade vencedora e competitiva. Eu dou muito exemplo do Guardiola. Imagina se o Guardiola ganhasse 3 Premier Leagues e ficasse contente. Ele não ia buscar a quarta, ele não ia buscar a quinta. O Cristiano Ronaldo, se ele estivesse contente com 3 bolas de ouro, ele não ia buscar a quarta, ele não ia buscar a quinta. Então a mentalidade vencedora é você sempre estar buscando mais, você sempre querer ganhar mais. Só que querer não adianta, que é o que falam, não é o desejo de levantar troféu, mas é o quanto você faz por merecer isso. Todo mundo fala, o Guardiola é gênio, o Guardiola é gênio. Eu vou te mostrar um vídeo aqui curtinho, porém eu nunca encontrei esse vídeo em português. Esse vídeo está em inglês, está legendado em inglês também, mas depois eu vou traduzir algumas partes aqui para você entender o que o Guardiola falou sobre ele ser um gênio e a importância dessa mentalidade competitiva. Olha que interessante. I'm not a genius, honestly. I'm a guy who works, who's the works incredible in the world. I'm there. In that I'm good. I spend a lot of time here and there. I try to be the first to arrive and the last to leave, and it's no secrets. And normally happen in a. Because I don't understand the satisfaction, personal satisfaction. I'm not talking about happiness, satisfaction. It's completely different. You know, to do a job about, I don't want get something without effort. I don't want it. It doesn't work. When something here, I give you this, that, no value. It's not satisfaction. Satisfaction is when you know, yeah, you don't win the Champions League. Yeah, okay, yeah. I put more effort to try. It works good. No works. Eu vou traduzir algumas partes aqui, que ele fala, eu não sou um gênio, eu sou o primeiro a chegar e o último a ir embora. Enquanto muitas pessoas acham que ele é um gênio, ele fala que ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora quando ele está trabalhando. E ele fala também que ele não quer ganhar nada de presente, sem esforço. Ele quer conquistar as coisas, ele quer colocar esforço no que ele está fazendo. Então, olha a mentalidade desse cara. Ele não quer simplesmente ganhar alguma coisa de presente. Ele quer conquistar tudo na vida dele. E aí eu acho muito legal a parte que ele fala que ele não entende a satisfação. Ele não entende quando a pessoa fica satisfeita, porque ele está sempre insatisfeito. Nós vamos falar disso mais pra frente. Você precisa estar insatisfeito se você quiser buscar mais. Só que as pessoas pensam que você estar insatisfeito é você ficar reclamando. Não tem nada a ver insatisfação com ingratidão. Você pode ser grato pelo que você tem, mas você não precisa ser satisfeito. Nós vamos falar muito disso mais pra frente. Então, se ele tivesse satisfeito com 3 Premier Leagues, ele não teria ganho a quarta, a quinta, a sexta. Então, a mentalidade vencedora é você sempre buscar mais, é você nunca estar satisfeito.
Cara, eu tô na base, agora eu quero jogar de titular. Eu tô titular, agora eu quero ir pra categoria de cima. Eu tô na categoria de cima, eu quero ser profissional. Eu sou profissional, eu quero ser o melhor do time. Eu sou o melhor do time, eu quero ser vendido. A gente vai falar muito disso. Só que assim, você precisa ter essa mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora não é querer ganhar. É você ter essa mentalidade de só pensar em ganhar e fazer tudo para você vencer. Não sei se vocês vão se lembrar um jogo que foi Manchester City e Real Madrid na Espanha, na casa do Real Madrid, e o Guardiola entrou com 4 atacantes. Porque o Guardiola não pensa em empatar jogo. O Guardiola só pensa em vencer jogos. Qualquer treinador jogando contra o Real Madrid, na casa do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, entraria talvez mais reativo, se defendendo. O Guardiola entrou com 4 atacantes, vamos pra cima dos caras. Então assim, cara, é extremamente interessante você ter essa mentalidade. Você vai entender o que é mentalidade ainda, mas já vai colocando isso na sua carreira. Você tem que pensar em vitória. Sua carreira tem que ser moldada sempre em busca da vitória. O futebol é um esporte competitivo. Você não vai ganhar tudo, você não vai ganhar todas. Tem 20 times no Campeonato Brasileiro, 19 vão perder, um vai ser campeão. A derrota, a frustração, ela tá muito presente no futebol. Só que você precisa sempre buscar a vitória. O PSG foi campeão dessa Champions League desde 2010 que os caras investem dinheiro no PSG. Eles perderam 14 e ganharam uma. Então você tem que ter essa mentalidade de sempre buscar a vitória, sabendo que você não vai vencer sempre. Mas essa é a mentalidade vencedora. 8ª regra: investimento na análise tática individual. No futebol moderno, a capacidade de interpretar o jogo é tão valiosa quanto saber dominá-lo. Muitos brasileiros subestimam a importância da análise tática e o autoconhecimento de suas performances. Sem isso, não evoluem estrategicamente. O jogador inteligente é aquele que estuda o adversário, entende o seu próprio impacto no jogo e ajusta o seu comportamento para potencializar o coletivo. Então, pessoal, você precisa estudar o seu adversário. Você precisa estudar análise tática. Você precisa estudar você mesmo, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Nós vamos fazer um trabalho ainda durante o curso, uma aula, você vai estudar os seus pontos fracos, seus pontos fortes, mas você precisa estar sempre estudando você mesmo, se você está melhorando, se você está piorando. Porque se você não treina algo, você piora. Às vezes você é bom finalizador hoje, talvez daqui 6 meses sua finalização não esteja tão boa. Então você precisa ter esse investimento nessa análise, tanto tática quanto individual. Estudar o seu adversário, estudar a parte tática, o sistema que você joga, estudar as transições que o seu time faz. Você precisa estudar isso. O futebol é cada vez mais estudado, principalmente na Europa. Principalmente muito por isso os brasileiros não dão certo lá fora. Então isso é muito interessante. Eu vou mostrar para você agora um vídeo de um cara chamado Thiago Escuro. Ele trabalhou no Red Bull, hoje ele é CEO, presidente lá do Mônaco, da França. E olha que interessante, quando é perguntado para ele a diferença do jogador europeu e do jogador brasileiro. Um cara que está lá na Europa vai falar isso. Eu quero que você preste atenção em tudo que você viu até agora, aqui nessas aulas, se faz sentido o que esse cara vai falar. Olha isso. Ainda é muito diferente o nível de profissionalismo do jogador europeu na comparação com o brasileiro? Eu diria que sim. Eu diria que o foco com o desenvolvimento profissional, pelo menos o do ambiente que eu estou do Mônaco, ele é muito mais avançado do que a média geral do futebol brasileiro. Então eu acho que... Na prática, de que maneira? Menos preocupado com o Instagram, menos preocupado com promoção pessoal, mais preocupado em aprender o jogo, mais preocupado com o cuidado com o próprio corpo, porque entendem a exigência física do jogo de hoje, mais comprometidos com aspectos como nutrição, desenvolvimento mental, trabalho físico de prevenção de lesão, mais comprometidos com sessões individuais com analista de jogo para entender taticamente o jogo e o comportamento. Então eu acho que isso, você vai juntando um pouquinho de cada coisa, no final, o produto final é massivamente mais robusto do que o que a gente tem. Então o que você viu nesse vídeo é praticamente um resumo do que é o jogador europeu, do que é o futebol brasileiro, o jogador brasileiro. Esse cara que você viu nesse vídeo não é o único responsável, porque futebol ninguém faz o futebol sozinho, mas esse cara é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Red Bull Bragantino no Brasil nos últimos anos. Por isso, merecidamente, está no Mônaco hoje. E olha a inteligência, olha a oportunidade que você tem de aprender com o que esse cara está falando.
O jogador brasileiro muitas vezes está mais preocupado com o Instagram, com as redes sociais, do que propriamente com o seu desenvolvimento. Quando acaba o jogo, muitos jogadores estão fazendo a selfie, estão tirando foto, estão colocando a camiseta ali no chão, tirando foto da camiseta e da chuteira. Imagina se todos seus amigos estão fazendo isso, seus companheiros de time estão fazendo isso, e você está lá conversando com o teu treinador. Professor, o que você acha que eu fui bem nesse jogo? O que você acha que eu poderia ter feito diferente? Quais ações minhas poderiam ter sido melhores? E seus amigos estão lá tirando foto, você está lá se desenvolvendo. Aí você chega no preparador físico. Cara, quanto é que deu meu GPS? Ah, não, no meu time não tem GPS. Chega no preparador físico, e aí, o que você achou da minha parte física hoje? Chega no auxiliar. E aí, cara, o que você achou da minha parte tática? Você acha que eu fui bem? Você acha que eu posso melhorar alguma movimentação? Se eu melhorar, você consegue me dar uma dica? O que eu posso fazer? Isso é o que o jogador europeu faz. E isso é o que nenhum jogador brasileiro eu vejo fazendo hoje, principalmente na base. No profissional também. No profissional, todos os treinadores falam isso, não é o Pedro que está falando. A maioria dos treinadores que você vê aí dos podcasts falando, o cara apita para acabar o treino 4 horas, é 4h15, tá todo mundo no vestiário, 4h20 tá todo mundo no carro indo embora. O cara não vive o dia a dia do clube, ele não tá ali procurando melhorar, procurando crescer. Beleza, se você quer ser só mais um, não tem problema. Mas se você quer chegar no mais alto nível, você precisa fazer diferente. Imagina se você tiver essas conversas com o seu treinador, seu preparador físico, com o auxiliar, com o analista de desempenho. Imagina o quanto você pode se desenvolver. Nenhum brasileiro faz isso. O brasileiro está preocupado com uma série de outros fatores que não são importantes. Tem cara que já falou para mim, não, mas é importante eu trabalhar minha mídia social. Não é importante você trabalhar a tua mídia social. Eu nunca vi um clube falar, pô, deixa eu contratar esse jogador, vou contratar ele porque ele tem uma página no Instagram legal. Esquece, cara. Para de cair nesse conto que as pessoas falam. O jogador de futebol não precisa fazer... Ah, mas eu tenho um jogador que eu gosto e ele posta. O cara tem uma assessoria, muitas vezes nem é ele que posta. Você ainda nem é jogador, você ainda nem tá nesse nível. Tira o foco disso. Lembra que o que você coloca foco cresce. Você tá colocando teu foco nos comentários, você tá colocando teu foco nas fotos. Eu já vi atleta, e não é um atleta, eu já vi atletas, vários atletas, muitos atletas. O cara vai num jogo, amassa a bola, quebra a bola. Depois do jogo tá postando a foto e tá todo mundo comentando monstro, fenômeno, gelado, craque. O cara quebrou a bola no jogo, foi mal pra caramba. E ele tá preocupado na foto. Você acha que ele saiu do jogo pensando por que ele foi mal? Você acha que ele saiu do jogo fazendo o que o Tim Grover falou, entendendo por que ele foi mal? Só que o que acontece no nosso cérebro? Tudo que você escuta repetidamente, você acredita. Aí o cara faz uma merda de um jogo, posta a foto, todo mundo fica elogiando ele até esquece que ele foi mal. Aí ele não cresce, ele não se desenvolve. E outro detalhe, as mesmas pessoas que estão comentando craque, fenômeno, monstro, são caras que só estão comentando para aparecer no teu Instagram, estão nem aí para você. E o jogador brasileiro tá lá preocupado com o Instagram. Não seja esse jogador. Não seja como esses jogadores. Se você quiser ser, tudo bem, cara. Mas não reclama se você não chegar no alto nível. Porque essas coisas, sim, interferem, atrapalham. Eu poderia te mostrar diversos estudos científicos que falam sobre isso. O quanto as redes sociais impactam negativamente o teu funcionamento cerebral. Já falei do TikTok em outra aula. Então toma cuidado. Faça o que os europeus fazem, porque eles estão no alto nível. A gente tem que ter humildade de aprender com eles. Ou você vai aprender com os seus próprios erros, como eu te falei na primeira aula. Eu acho que é um caminho muito mais interessante aprender vendo onde os outros acertaram. Então faça isso, que isso faz muita diferença. Aqui, ó, apareceu que muitos jogadores hoje da seleção brasileira estão contratando analista de desempenho individual. Paga o cara para o cara fazer uma análise individual, para ele aprender o que ele pode fazer de movimentação, o que ele pode fazer na transição, o que ele pode melhorar. Olha os clientes que tem: o Wesley do Flamengo, Léo Ortiz, Joelinton, Hendrick, Andrés Pereira, tudo jogador de alto nível. Aí um moleque de 15 anos, de 11 anos, de 20 anos, com todo respeito, né? A palavra moleque não é desrespeitar, adolescente, enfim, até atletas adultos, profissionais. Ah, não precisa estudar futebol não, futebol não se estuda. Não precisa estudar não, não gosto. Já te falei, não é o que você gosta de fazer, é o que você precisa fazer. É chato pra caramba estudar a parte tática? Eu também não gostava, mas eu estudava. Eu tinha que fazer isso quando eu jogava futebol, porque eu era cobrado pra isso. Aí tem sempre os caras que falam da história do Ronaldo, né? Ah, não, mas o Ronaldo não estudava.
Você tem a qualidade que o Ronaldo tinha? Ah, mas o Romário... Você tem a qualidade que o Romário tinha? Então, cara, se você não tem, estuda. Vai estudar futebol. Se você é um atacante, estuda o Haaland, estuda o Harry Kane. Estuda os atacantes que estão em alta, o que eles fazem, quais são as ações mais comuns, os dribles. Aprenda a estudar, aprenda a se desenvolver. E eu tenho que estudar o cérebro, um cardiologista tem que estudar o coração. Você tem que estudar futebol, cara. É tua obrigação, é teu trabalho. Mas se você acha que isso é um fardo, talvez esse trabalho não seja para você. Talvez você não chegue no nível que você quer chegar. Penúltima regra, número 9. Mais uma vez, estudo detalhado dos jogos e adversários. Jogadores bem-sucedidos não improvisam suas performances, eles preparam seus jogos com estudo. O brasileiro que despreza o processo de observar vídeos, ler relatórios e entender o contexto tático do adversário perde a chance de antecipar jogadas e elevar a sua competitividade. No futebol europeu, a preparação intelectual é um atalho para o protagonismo. Então, pessoal, mais uma vez aqui falando do estudo, de você estudar o teu adversário, de você estudar o jogo. Por exemplo, vamos citar novamente o Palmeiras. Eu não sou palmeirense, já fiz trabalhos no Palmeiras. No Palmeiras, depois procura na internet, no YouTube, procura Caio Ribeiro, visita o CT do Palmeiras no YouTube, dá uma olhada na estrutura do Palmeiras e tem uma parte desse vídeo que o Caio Ribeiro entra no vestiário do Palmeiras e tem uma televisão lá, uma televisão touch, assim como essa, que eles conseguem, nessa televisão, em 3 toques, ter acesso ao jogador que ele vai marcar. Ele coloca, eu quero pesquisar o Tietê. O Tietê é um jogador do Brasil, jogador do Botafogo, clica no Tietê, mostra tudo que o Tietê faz, de ações mais comuns, para que o cara estude. Só que o jogador do Palmeiras, ele tem isso no vestiário, ele tem isso acesso no celular. Porque o Palmeiras entende a importância disso. Não é coincidência o Palmeiras ser o maior vencedor dos últimos anos, independente do time que você torce. É que os caras investem nisso. Investem em desenvolvimento. Você está investindo no seu desenvolvimento? Você está estudando seus adversários? Pedro, mas eu não tenho condições de estudar o meu adversário, eu não tenho acesso a essa tecnologia. Tudo bem, não tem problema. Estude durante o jogo. A hora que você está ali no banco, você está estudando o adversário que talvez você possa marcar a hora que você entrar? Ou o cara que vai te marcar, se caso você for um atacante? Ou você vai... Hoje, com a rede social, com o YouTube, você consegue ter acesso do DVD do cara que você vai marcar, do material dele, do vídeo do cara. Você estuda ele. Tem 2 tipos de pessoas, né? Pessoas que arrumam uma solução e que arrumam uma desculpa, como eu te falei. O treinador lá me ensinou quando eu me atrasei. Então, você tem que ter essa questão de estudar. Estudar o teu adversário, estudar você mesmo, estudar o jogo. Depois você procura também a entrevista do Renato Gaúcho, no podcast que ele foi, no Charla Podcast, que ele conta a história do Felipe Luiz. Talvez você já tenha visto algum corte, talvez você já até tenha visto essa história. Se você não viu, deixa eu te contar. Que o Renato Gaúcho, ele proíbe o uso do celular no vestiário antes do jogo. Porque ele sabe que atrapalha. Começa a chegar mensagem da tia, da avó, da namorada, problema para ele no celular. Então ele quer que o jogador esteja concentrado. E quando o Renato Gaúcho esteve no Flamengo, ele também proibiu. E um dia ele viu o Felipe Luiz, que hoje é treinador. Felipe Luiz, jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, Premier League, Champions League. Ele viu o Felipe Luiz com um tablet. E aí o Renato Gaúcho chega nele para falar que não pode. Felipe, não pode usar tablet nem celular. E o Felipe Luiz fala, cara, eu tô estudando o cara que eu vou marcar, eu não tô mexendo no WhatsApp. Eu tenho aqui todas as análises do jogador que eu vou marcar, eu tô estudando ele. Felipe Luiz. Você acha que ele chegou no alto nível à toa? Então, para você ver a importância de você estudar o teu adversário. Então, essa é a regra número 9. Última regra, número 10. Talvez uma das mais importantes, que a gente vai falar bastante nas aulas, bastante durante esse curso. Desenvolvimento de inteligência emocional e controle psicológico, como já falamos várias vezes. Este talvez seja o ponto mais crucial, controle emocional. O jogador brasileiro, por vezes, é afetado de forma desproporcional por erros individuais, pressões externas ou momentos adversos. A capacidade de manter o foco, gerir emoções e continuar executando sob pressão define a longevidade de um atleta em grandes clubes. Sem inteligência emocional,
o talento é desperdiçado. Nós vamos falar de inteligência emocional mais pra frente. Eu vou te ensinar o que é inteligência emocional. Mas aqui você precisa aprender que você precisa desenvolver isso. Esses textinhos que vocês estão lendo, esses textinhos aqui, não fui eu que escrevi. Esses textos estão traduzidos, foram textos que os treinadores europeus escreveram. Então não é o Pedro que está falando sobre isso. Você precisa desenvolver inteligência emocional. A inteligência emocional, o que que é? É, por exemplo, você saber reagir ao teu erro. Isso é uma inteligência emocional. Porque errar, todo mundo vai errar. Como nós já falamos. Só que você precisa aprender a reagir ao teu erro. Isso é inteligência emocional. Controle psicológico. Quando a torcida te xinga, como é que você reage? Isso é inteligência emocional. Quando o seu pai está te xingando alambrado, como que você reage? Isso é inteligência emocional. Tudo isso é inteligência emocional, você vai aprender o que é, você vai aprender sobre pressão, o que é pressão, por que que o cérebro sente, o que que você pode fazer para que você não se sinta pressionado. Tudo isso eu vou te ensinar. Só que existem formas cientificamente validadas para você desenvolver inteligência emocional. Então, realmente estude isso. Estude porque vai fazer diferença dentro de campo. Eu te garanto. Então você precisa desenvolver inteligência emocional e no próximo módulo nós vamos falar disso. Então, mais uma vez, sendo propositalmente repetitivo, preste atenção nas suas atitudes, coloque em prática esse conhecimento que você teve aqui hoje. Mais uma vez, você está saindo dessa aula com conhecimento que você não tinha. Aplique esses conhecimentos. Os atletas que eu trabalhei, que eu mostrei, o Caio, o Ian, dentre vários outros atletas, aplicaram esses conhecimentos. Eu também tive os atletas que não aplicaram e eu vi o resultado. O resultado não veio. Então aplique esse resultado que vai fazer diferença. Os seus resultados, e aqui é muito importante, não vai aparecer da noite para o dia. Hoje a gente vive um mundo muito imediatista por conta das redes sociais. Hoje você, ou do celular, da tecnologia no geral, você pede um iFood, daqui a uma hora está na sua casa. Você quer assistir um filme, você vai na Netflix, hoje é tudo muito fácil e tudo muito rápido. E lembra do nosso cérebro, da neuroplasticidade, que a gente se adapta? A gente se adapta a tudo, a gente se adaptou a essa velocidade que as coisas acontecem hoje. E por isso nós hoje somos muito imediatistas. A gente quer as coisas acontecendo tudo muito rápido. Não existe imediatismo no futebol. Você não vai mudar da noite para o dia. Exige repetição, exige consistência, exige tempo. É isso que vai te trazer resultado. Não seja imediatista, não pense que é da noite para o dia que as coisas vão acontecer. O Caio demorou 1 ano e meio, o Ian Lucas demorou 6, 7 meses. Tem atletas que demoram 2, 3 anos para ter resultado. Não seja imediatista. Tenha paciência. O Alex, treinador de futebol, Alex Souza, o cabeçudo, né, que as pessoas chamam ele fala que no futebol você precisa ter paciência e memória. Paciência para esperar as coisas acontecerem, obviamente fazendo a tua parte, e memória para você se lembrar de tudo que você fez até hoje, para que você não desanime, para que você continue sendo paciente. Então não seja imediatista, não espere que as coisas aconteçam da noite para o dia. E mais uma vez, não procure atalhos, não procure caminhos fáceis que a internet vende. Ah, perca 10 quilos em 10 dias, isso não existe. Ah, fique rico em 6 dias, isso não existe. Vire jogador de futebol em 1 ano, isso não existe. Para de ser imediatista, para de procurar caminho curto não existe. Principalmente no futebol, não só na vida, mas no futebol também. Então, isso é o que eu quero que você pense. Até a próxima aula, que vai ser uma aula muito interessante. E estude essa aula de hoje, que isso com certeza vai fazer muita diferença.